E aí nós descobrimos essa doença genética, que existe 210 crianças no mundo com essa doença. É bem pouco. Conforme ela bateu a cabeça, que ela teve a queda, que eu botei ela em pé, ela já não ficou mais. Senhoras e senhores, tudo bem? Meu nome é Emílio Zagaia. Com 42 anos, eu sofri um acidente vascular cerebral, um AVC. Eu não andava, eu não falava, nada. Mas agora, tá tudo bem? Tá lindo. Zoe, vida, é hoje. Tudo bem, Gabi? Tudo bom? A Gabi é mãe da Sofia. Isso, da Sofia. Conta a história da Sofia para nós. A Sofia hoje tem 5 anos. A Sofia nasceu de 39 semanas, a minha gravidez foi gemelar. Só que na gestação, com 3 meses, eu perdi um bebê e a Sofia continuou na mesma gestação. E eu nunca soube por que eu tinha perdido. Para nós tinha sido tudo natural. E aí a Sofia nasceu de 39 semanas, nasceu super bem, saudável, tudo normal, até os 2 anos. Ela andou, ela correu, ela falou, foi tudo normal. Nunca tivemos problema com a Sofia. Sim. E aí, a partir dos 2 anos, um dos olhinhos dela virou com um estrabismo. E nós achamos estranho, na verdade, quando eu olhei, como era pouco, eu achei até que era eu. Falei, nossa, deve ter sido eu que não tô vendo direito, né? E aí, à noite, não falei nada. À noite, meu esposo chegou, ele falou assim, nossa, Gabi, parece que ela tá olhando pra mim, mas não tá. Falei, então alguma coisa aconteceu. No dia seguinte, já levei no oftalmo e a doutora falou que era normal, a gente corrigia o estrabismo, mas era pra eu procurar um neuro. Procurar o porquê que tinha acontecido isso. Isso ela tinha 2 anos? 2 anos. Foi exatamente com 2 anos. E aí eu procurei um neuro e ele olhou pra ela, ele falou assim, não, tá tudo normal. Ela tava assim, subindo em cima das coisas no consultório. Ela falou assim, não, ela é normal, mas vamos fazer uma ressonância para não restar dúvidas. E aí nós fizemos a ressonância e quando o médico viu, ele falou, não, isso não pode ser. Essa criança, pelas imagens, era para estar vegetando, porque pelas imagens era muito feia. E aí nós assustamos. Que ele foi bem direto. O cérebro dela? A massa é branca. E assim, ela estava tudo normal. Ao passar 15 dias, ela entrou com os 2 prezinhos dentro da caixa de Lego, que ela estava brincando, e a caixa de Lego deslizou. Conforme ela bateu a cabeça, que ela teve a queda, que eu botei ela em pé, ela já não ficou mais. E aí em diante, eu levei para fazer raio-x, tudo, você via que ela não tinha o equilíbrio
e ela também não tinha dor. Então não tinha quebrado nada. E dali nós começamos a investigar, fizemos bastante coisa, ninguém nunca tinha visto, nenhum médico tinha visto aqui em Londrina esse caso dela. Esse doutor que falou com a gente sobre a ressonância, ele falou mais ou menos sobre a doença. Ele não deu exato o diagnóstico, mas ele falou mais ou menos o que iria acontecer. E realmente foi acontecendo. E ele falou qual é o problema dela? No dia ele não falou. Ele falou de uma outra doença que é próximo da que ela tem. Era até a doença de Canavan que veio na ressonância, mas não era essa. E aí nós começamos a investigar, mas mesmo assim, investigando, nós já começamos a fazer a físio, a fono, começamos a natação, TO, mesmo sem ter o diagnóstico. Ela voltou a andar de novo, aos poucos, ela foi voltando ao movimento dela, o falar, o andar, tudo normal. Só que daí depois, ela foi, que é uma doença degenerativa, ela foi perdendo de novo os movimentos. Nesse momento, você tinha esse diagnóstico? Não, ainda não tinha o diagnóstico, não tinha. Aí, agosto do ano passado, nós fizemos um mapeamento genético. E aí nós descobrimos essa doença genética, que existe 210 crianças no mundo com essa doença. É bem pouco. Aqui no Brasil não existe tratamento. E aí essa doença é como se eu e meu esposo tivéssemos um grau de parentescos, que nós não temos. Mas a nossa proteína é idêntica. Então nós tínhamos que passar 2 proteínas para ela e nós passamos apenas uma. Então, por isso que não bate as proteínas. Tinha que ter sido 2 proteínas. Aí ele chegou num diagnóstico. Diagnóstico, Qual é a doença que ela tem? Ela tem uma doença chamada leucodistrofia de substância branca. Algumas pessoas falam só leucodistrofia, mas existem vários tipos de leucodistrofia. Existe a monocromática, existe essa de substância branca. Hoje você dá aula? Hoje eu dou aula. Hoje entendo bem, porque daí assim, como aqui em Londrina ninguém conhece sobre a doença, as pessoas conhecem sobre leucodistrofia, que ela atrofia a musculatura. Mas as pessoas não conhecem sobre a doença, que é uma doença bem complexa. E aí em diante a gente começou a procurar pessoas com essa doença, que assim, é muito pouco. Aqui no Brasil, que a gente conhece, que a gente tem um grupo de WhatsApp, tem aproximadamente 12 pessoas. No Brasil inteiro? No Brasil inteiro. Aí tem um rapaz chamado Henrique, ele conhece muito, ele também tem um filho de 13 anos. Ele tem um filho de 13 anos. Isso. Ele tem outros filhos? Não, só tem ele. E se ele tivesse com a mulher dele, ia dar também? É 75% chance de ter outro filho com a mesma doença. Olha só. 75. Ele tem um menino de 13, só que o diagnóstico veio com 9. Então, assim, ele também parou a vida para se dedicar só ao filho também. Então hoje, assim, quando eu tenho alguma dúvida de alguma coisa, que eu preciso de alguma coisa, alguma orientação, eu peço a ele. Se eu sei, ele sabe, assim, muito mais. E a sua família, como que foi? A minha família levou um baque. A gente sabe, todo mundo tenta ser muito forte, mas é difícil, é uma situação difícil. Se você não tivesse entrado nessa situação, é difícil, você não aguenta. Eu acho que assim como você, a gente passa porque a gente é forte. Com certeza, com certeza. E eu, assim, eu não tenho dúvida que era para nós passar, que era para nossa família ver. Porque, assim, às vezes a gente vive, assim, num mundo que as pessoas acham que é eterno, que aqui a vida é aqui, e a vida não é aqui. Então, assim, quando a gente precisa passar, a gente tem que enfrentar, passar, cuidar, porque a vida da gente não é aqui, é só passageiro. E Deus? Deus é tudo para nós. Ele é tudo de que forma? De que forma? Ele nos sustenta a nossa família, a gente enxerga, assim, a Sofia como um plano de Deus na nossa vida, para nos fortalecer, para nos dar força. Que hoje a gente sabe também que se não tivesse a Sofia na nossa vida estaria de ponta cabeça.
Se a gente olhar agora e falar assim, nossa, a nossa vida tá de ponta cabeça, porque a gente tem uma filha especial, uma filha que não anda mais, uma filha que não fala mais, é mentira. A nossa vida estaria de ponta cabeça se a gente não tivesse ela, entendeu? Então, assim, hoje a gente já se centrou, a família já se centrou mais por conta dela. Conta uma intercorrência. Uma intercorrência há pouco tempo, que a gente nunca teve, foi uma internação de 14 dias. Faz pouco tempo, faz um mês. A Sofia, mesmo com a doença desde os 2, a Sofia nunca foi de ficar tomando medicações, nunca. Então, assim, hoje eu sei que a doença é resistente a antibióticos. Então, hoje, se eu for num plantão, eu falo, ó, esse antibiótico não dá, esse dá. Então, até eu descobrir isso, há um mês atrás, a gente precisou ficar internada porque ela pegou uma pneumonia. A gente é forte com um sorriso no rosto. Sim, a gente precisa porque a gente precisa, mesmo às vezes a gente estando angustiada, a gente precisa ser forte porque ela precisa de mim, ela não tem mais assim, ela tem eu, meu esposo, a minha família, mas ela não tem mais ninguém, então eu tenho que estar bem. Porque se eu não estiver bem, não tem quem possa fazer por ela. No passado ela falava? Falava. Tudo? Tudo. Eu tenho bastante coisa dela falando tudo. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Agora ela não fala nada. Ela entende tudo que você fala, mas ela não fala mais nada. Não sai. Ela sai até um som. Se você perguntar, ela vai soltar um som, mas ela não fala mais nada. Essa vida é hoje, como que está a sua vida, a vida do seu marido e da Sofia hoje? A nossa vida é uma vida boa, é uma vida corrida, mas é uma vida boa. Hoje eu cuido só da Sofia, hoje a minha vida assim, é só a Sofia, porque a gente tem várias intercorrências, e vai para o hospital, e volta, e físio. Então hoje eu cuido só dela. Zoe, a vida é hoje.